Nós estamos acompanhando nesse acampamento para as famílias as exortações que Paulo faz a uma comunidade. Paulo hoje nessa liturgia vai se desculpar por estar exortando uma comunidade que ele fundou, a comunidade dos coríntios, lá em Corinto. Uma comunidade repleta de dons, mas que foi se extraviando por causa de partidarismos. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Uma comunidade cheia de dons, mas que foi se inchando, que foi se orgulhando dos dons que tinha. E aí aquele que se sentia pai daquela comunidade, porque fundou a comunidade, na sua viagem missionária, vai exercer o papel de pai agora. E depois de dizer as realidades próprias do ministério, vai dizer lá no versículo 14: escrevo tudo isto, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar, para advertir, para avisar, para repreender, como meus filhos queridos. Primeira lição: pai que é pai, sabe corrigir um filho. Pai que assumiu de verdade uma paternidade responsável, age como esse homem aqui, que vivendo essa paternidade, não para envergonhar, mas por amor aos meus queridos filhos, eu preciso corrigir vocês, porque vocês estão se desviando. Eu preciso indicar o caminho certo para vocês, como a filhos queridos. Então ele vai corrigir essa comunidade, assumindo uma paternidade responsável. Ontem à noite não foi transmitido, mas nós começamos o nosso acampamento, por causa da propaganda eleitoral, e nós fomos falando desse livro aqui, Diretório da Pastoral Familiar, elaborado pela CNBB. E ontem eu ainda falei que se você quer ser um bom pai, uma boa mãe e um bom filho, a leitura desse livro não pode faltar. Ah, está fazendo propaganda? Não é da Canção Nova, tá? É da CNBB. Então, depois você procura. É um livro simples, mas de uma riqueza muito grande, porque vai dizer para nós aquilo que Paulo está fazendo. Aqui nesse livro vai dizer que sem a educação dos filhos, a geração é um ato incompleto. Sem a educação, a geração é um ato imperfeito e incompleto. Paulo, que gerou aquela comunidade, agora assume na responsabilidade educar. Assim como o papel do pai é apresentado nesse diretório. Os pais são os primeiros e principais educadores, e a família é a primeira escola de virtudes. Num acampamento que se propõe a dizer que o futuro passa pela família, perguntar: aonde está indo a sua família? Que a família comece e termine sabendo onde vai. Sabe por que muitas das nossas casas estão desorientadas? Porque não sabem responder a essa pergunta. Não sabem responder por que caminhos a minha família está andando. Precisa reassumir as rédeas da situação, entendendo que os pais são os primeiros e principais educadores da família. E mais embaixo ainda no diretório vai dizer assim: a família é, portanto, a primeira escola de virtudes sociais. Está dizendo ali que o indivíduo aprende a viver em sociedade, primeiro vivendo em casa. Outra pergunta: e a nossa sociedade como vai?
Que caminhos a nossa sociedade tem tomado? Quer responder essa pergunta? Olha para que caminho as nossas famílias têm caminhado. É isso que o diretório está dizendo. A família é, portanto, a primeira escola de virtudes sociais, de que as sociedades têm necessidade. Você veio aqui nesse acampamento para descobrir que a sociedade precisa da sua família. Que o futuro de um país, de uma cidade, não pode ser construído sem o trabalho que você realiza como pai e mãe dentro de casa. Daí que nós não podemos cruzar os nossos braços, achando que o mundo está perdido porque os nossos governantes são irresponsáveis. Porque ninguém faz nada. E que tal se a gente começasse a melhorar a sociedade, melhorando a nossa casa? Ah, padre, mas eu sozinho não dou conta. Olha quantos nós somos aqui e quantos estão nos acompanhando pela televisão. Se entrar na nossa cabeça e cair no coração que o futuro passa pela família, nós vamos entender que Deus nos escolheu na família como parceiros da construção de um futuro melhor. Nesse tempo de eleição, o que a gente mais vê é a gente reclamando, né? Ah, está prometendo aí que vai melhorar tudo, essa é só conversa de campanha, reclamam, não faz nada. O que nós estamos fazendo para melhorar essa sociedade está estreitamente ligado ao que nós estamos fazendo pelas nossas famílias. Então é assumir essa realidade de que o futuro passa pela família. E ontem, na missa, e quem não acompanhou pela televisão, porque a gente estava passando a propaganda política, depois vai ter que ligar e vai pedir a palestra para poder entender. Nós vimos que o tema desse acampamento está num documento da igreja, que vai dizer que a salvação da pessoa e da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. Mais do que o futuro de um país, o documento da igreja está indo além, está dizendo que a salvação da pessoa, e de uma sociedade depende, está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal. E ontem nós falamos disso, você vai ter que ligar e pedir a palestra para ver, que eu não vou repetir, para você entender por que o tema é o futuro passa pela família. Para a gente entender que existe uma parcela de responsabilidade em como está a nossa sociedade hoje. E um pouquinho mais para frente, e aí ele vai apertar no calo dos pais, né? Vai dizer assim, aqui no diretório, o direito, dever, quer dizer, é direito e é dever, educativo dos pais, qualifica-se como essencial, ligado como está a transmissão da vida. Gerar sem educar é um ato incompleto. E aí ele vai terminar dizendo, ligado como está a transmissão da vida e ainda como original e primário, como insubstituível e inalienável e, portanto, não delegável. Padre, que tanto a palavra chique está dizendo? Todas essas palavras estão dizendo que a responsabilidade de educar o filho que você pôs no mundo é sua. Que a responsabilidade de educar esse anjinho que você tem em casa é sua. Que essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Tem pai que hoje está terceirizando a educação de filho. Está terceirizando a educação de filho com programas de televisão. Porque é mais fácil colocar na frente da televisão do que depois de ter trabalhado o dia inteiro, ainda ter que ficar com o filho.
Hoje eu estou cansado, é melhor deixar assistindo televisão. E a televisão está formando quem? Quem você tem o direito e o dever de formar. É o documento que está dizendo. Aí aqui ele ainda vai dizer para esses pais que estão querendo terceirizar a educação dos filhos. Olha como ele diz. Está aqui no documento. Nós vamos chegar aí na sua família. Olha o que está falando. É comum os pais delegarem a terceiros a maior parte da responsabilidade na educação dos seus filhos. Cada vez mais cedo, desde o maternal, transferem essa responsabilidade a instituições educacionais. E tem um monte de professor aí tendo que virar pai e mãe, tendo que dar conta de um processo educacional sozinho. Professores que estão aparecendo na televisão se aposentando por medo dos alunos, apanhando dos alunos, sendo ameaçado pelos alunos. Se você não assiste jornal, você já deve ter ouvido uma notícia dessa. Se você assiste. Se não assiste, você deve conhecer alguém. Ser professor hoje é uma aventura, porque você não sabe o que está chegando na sala de aula. Professor hoje tem que pensar bem antes de dar uma ordem, porque pode ser que aquele anjinho, que é a sua responsabilidade educar, talvez lá não se comporte tanto como um anjinho que é dentro de casa, mas comporte mais como um capetinha, né? E o professor tem que dar os pulos dele. E às vezes é para fora da sala de aula, porque não dá conta de enfrentar o seu anjinho. Aí ele vai continuar. Cada vez mais cedo, desde o maternal, transfere-se essa responsabilidade a instituições educacionais, públicas ou particulares, sem conhecer a proposta pedagógica dessas instituições e, às vezes, sem acompanhar a evolução formativa da criança. Muitas famílias de classe média escolhem escolas católicas apenas por causa do seu prestígio e resultado acadêmico. O projeto educacional e as metas de formação e evangelização devem ser conhecidas. De qualquer forma, os pais nunca estarão dispensados do dever inalienável que possuem de educar os filhos, só porque já os matricularam numa escola católica. Esse dever não é delegável. Então não descanse em berço esplêndido, pai e mãe, porque o seu filho está numa escola católica. Você não tem o direito de transferir para esse professor a responsabilidade de educar essa criança que você pôs no mundo. A escola é parceira de educação, mas a escola não assume o lugar do pai e da mãe. E aí ele vai continuar apontando para nós que caminho então eu devo tomar, padre. Que caminho eu tenho que pegar? Aí ele vai mostrar aqui. Porque muitas vezes nós estamos escorando na escola porque nós estamos cansados de tanto trabalhar. Que eu tenho que colocar dinheiro dentro de casa, não é? Padre, mas se eu não trabalhar, a gente vai comer o quê? Então eu preciso ficar fora de casa esse tempo todo. Pelo menos eu estou pondo dinheiro dentro de casa. Esses dias nós acompanhamos nos jornais uma família muito bem de situação financeira, que o filho tentou matar a mãe por causa do crack, e a única forma dessa mãe se defender foi a própria mãe matar o filho. É triste? É muito triste. Essa família tinha uma casa maravilhosa. Esse filho já tinha viajado por vários lugares. Tinha curso superior. Tinha uma condição financeira, uma casa com escritório só para ele. Certamente esses pais trabalharam muito, porque dinheiro não cai do céu, não é? Mas e a família? Como vai? A família, como anda?
Aí esses últimos artigos vão dizer o prejuízo da ausência de um pai e de uma mãe na educação dos filhos. O pai, e aqui onde fala pai, é pai e mãe, viu? O pai precisa saber sacrificar-se e compreender que se ele trabalhou o dia inteiro, a esposa, mesmo que não trabalhe fora e fique em casa, também trabalhou muito. Cadê as donas de casa? Levanta a mão aí. Aqui vocês gostaram disso, né? Vocês concordam? Quando vocês ficam dentro de casa, vocês trabalham? Trabalham muito? Escuta agora, você vai gostar mais ainda do que vem agora, ó. O pai precisa saber sacrificar-se, compreender que se ele trabalhou o dia inteiro, a esposa, mesmo que não trabalhe fora de casa, também trabalhou muito e continuará trabalhando ainda mais quando o marido voltar para casa. Porque o maridão chega cansado, né? A meia fica onde? Já lá na sala, né? O sapato no meio do caminho. A pia que você acabou de enxugar, ele vai pegar um copo e vai deixar. E ele nunca consegue colocar água no copo sem derramar no chão, né? Aí depois ele entra e vai no banheiro. E é um mistério que a gente não sabe entender ainda hoje. Mas sempre cai um pouco de xixi no chão, não é? Não é verdade? Se tiver muito difícil lá na sua casa, dá ideia para ele para fazer xixi sentado. Se ele não estiver dando conta, vai salvar muito casamento por aí, porque tem gente brigando por causa de banheiro, viu? Não é verdade? Então, presta atenção, maridão. Ou melhora a pontaria, ou então faz xixi sentado. Aí vai continuar. O lar não é apenas um lugar de descanso, mas fundamentalmente um centro formador, uma escola do mais alto valor. O pai, nessa tarefa, é um elemento essencial e insubstituível. Sabe por que eu acho que tem muito pai que não assume responsavelmente as consequências de ter gerado um filho? Porque ele não descobriu que... Ô pai, cadê os pais? Levanta a mão aí. Se eu pudesse sair daqui na frente de cada um, eu queria dizer isso para você. Você é insubstituível. Olha que maravilha. Fica de pé os pais. Olha aí que maravilha. Pai, deixa eu dizer para você, ninguém vai te substituir na vida do seu filho. Olha como você é importante. Alguém já disse isso para você? Você é insubstituível. Então tem que fazer bem feito o negócio. Você entendeu? Agora pode sentar. Agora, pai, olha o estrago que pode acontecer na sua casa, se falta a sua presença. Quero de novo dizer que eu estou lendo um livro da CNBB, que as palavras estão sendo tiradas daqui como estão escritas. Vai dizer assim: a psicologia educacional demonstra que quando o pai se omite nesse sentido, muitas falhas, como carências de firmeza no caráter e insegurança no comportamento, surgem na formação dos filhos, tanto meninas como meninos. Pai, presta atenção nisso aqui. Comumente se percebe que nos meninos essa ausência pode provocar inclusive uma certa inclinação a gestos e atitudes femininos. Você me entendeu? Eu preciso usar outra palavra aqui e nem posso, que senão dá processo. Eles me censuram lá atrás na hora. Eu estou para bater o recorde de censura. Você me entendeu, pai?
que é preciso ter um modelo de homem dentro de casa, que não dá para esse menino ir atrás de outro modelo fora, porque o perigo está aí. Porque o modelo de homem que vai saber respeitar essa criança está dentro de casa. Se ele sai para procurar fora, e cuidado, porque mãe não tem vocação para ser pai e mãe não. E ser mãe já dá muito trabalho, não dá, gente? Eu nunca fui mãe não, mas eu imagino. Porque eu escuto vocês tanto na confissão, eu imagino que dá trabalho. Pai, você entendeu? Você entendeu que ninguém pode fazer o trabalho de pai que só você pode fazer? Que não adianta colocar na melhor escola, que não adianta você recorrer à melhor pedagogia, que ele precisa de quê? Ele precisa de um pai. É isso que ele precisa. Ainda vai colocar aqui. Porém, não se pode deixar de levar em consideração um outro princípio. Agora, pai e mãe. Está falando dos princípios de educação. Porém, não se pode deixar de levar em consideração um outro princípio. O melhor educador. Vou contar para vocês quem é o melhor educador. Já pensou se a gente descobrisse antes? Você já tinha seguido esse melhor educador, não já? Pois eu vou te contratar aqui no livro dizendo quem é o melhor educador. Qual o melhor método de educação dos nossos filhos. O melhor educador é o exemplo dos pais. Aprende-se melhor pela intuição e pela experiência. Pai e mãe, que exemplo você tem dado para os seus filhos? Silêncio. Cadê o pessoal que estava na missa aqui ontem à noite? Levanta a mão. Esse silêncio significa o quê? Foi eles que falaram, então não vão poder me censurar, eles que falaram. E aqui está escrito alguma coisa falando que é um modelo perfeito? Não! Do povo que veio aqui dando testemunho como casal, que ainda virá, algum deles falou assim, eu sou o casal perfeito? Você tem o casal perfeito para me apresentar aí? Mas a gente tem que ser exemplo na luta do dia a dia. Olha como ele termina ainda. É necessário que os pais vivam primeiro aquilo que pretendem que os filhos vivam depois. Aquela história de faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço, já deformou muita família. Muita gente aqui já deve ter ouvido isso do pai, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Covarde. Está colocando nas costas do seu filho um fardo que você não teve a coragem de antes entrar embaixo e carregar também. E aqui eu tenho que te chamar de covarde, sabe por quê? Porque a sua esposa já teve vontade de te chamar, mas tem medo de você. Seu filho teve vontade de falar, pai, por que você está me mandando? Se o senhor não vai. Mas ele tem medo de dizer isso para você. E eu também tenho, mas eu duvido que você vai vir avançar aqui em mim. Duvido. Pais, entenderam? Entenderam que não tem como a gente pedir para outra pessoa fazer pelos nossos filhos aquilo que só a gente pode fazer? E aí, Paulo vai completar. De fato, mesmo que tivessem 10.000 educadores na vida em Cristo, Paulo está dizendo que pai e mãe são... Eu peguei mais no pé dos pais, porque eu sempre pego no pé das mães, né? Mas a gente vai equilibrando. Amanhã de tarde eu pego no seu pé, viu, mãe? É para dividir. Então, marido, amanhã vem o troco. Fica tranquilo. Ele está dizendo, mesmo, de fato, mesmo que tivesse 10.000 educadores na vida em Cristo, não tende entre vós muitos pais. Olha que triste constatação. Mesmo que no meio de vocês, comunidade de Corinto,
tivessem 10.000 evangelizadores que falassem da vida em Cristo, no meio de vocês não tem muitos pais. No meio de vocês não tem muitos pais. Então lá em Corinto tinha que fazer uma placa: procura-se pais. E hoje não está muito diferente não. Quer ver onde a gente tem uma declaração escrita, concreta, de que está faltando pai na sociedade? Quem aqui assiste o programa da Super Nani? Já assistiu? Eu gosto do programa. Eu só acho que a direção dele é dada errada, porque a Super Nani vai lá para corrigir as crianças. Mas no meio do processo, quem é que está fazendo as coisas erradas? Eu queria que tivesse uma Super Nani para os pais. Que maravilha que ia ser. Eles mostram aquelas crianças chorando, gritando, brigando, e ela vai lá para realizar todo o processo. E qual é o grande método que aquela super mulher, Super Nani, ela faz? Ela é mãe. Então, mãe, se você abre o espaço da sua casa, vai vir uma Super Nani. Você é a super da sua casa. E qual é o método que a Super Nani usa? Dizer sim e não. Dar carinho, atenção. Coisas tão complicadas, não é? Dizer, meu filho, agora não. Esses dias passou um episódio que o pai tinha 2 filhos, o pai e a mãe. E a hora que eles iam passear no shopping, o pai colocava uma coleira no filho. É verdade, passar aqui debaixo do braço e ele vai andando no shopping com o filho na coleira. Gente, quem é que usa coleira? Olha a ideia. Aí a Super Nani teve que ser chamada lá para dizer que ele estava errado. Precisa incomodar o Espírito Santo para descobrir que esse homem estava errado? Se o filho dele começasse a latir, ele nem ia perceber a diferença. E olha que filho aprende com o modelo do pai. Então, se o filho latisse, era porque o pai era um cachorro. Eu não estou falando mal da Super Nani, não. Eu gosto dela. Eu só acho que ela devia dar um curso para mãe e para pai. Porque nós não temos no meio de nós muitos pais, não. Pode multiplicar 10.000 canção nova evangelizando, mas se faltar um pai dentro de casa, nosso serviço está perdido. Porque nós somos parceiros na educação dessas crianças. A gente entra com as músicas do cantinho da criança, mas se lá na sua casa você ouvir todo tipo de porcaria, o que vai adiantar ela aprender as músicas do cantinho da criança e da Arca de Noé? Se lá na sua casa ela escuta de tudo. Pai e mãe, presta atenção. É isso que ele está alertando aqui, não tem muito pai no meio de vocês. E aí o que acontece? Ele vai dizer como é que ele se tornou pai daquela comunidade. Ele vai dizer: quero, pois fui eu que pelo anúncio do Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Ele está dizendo para aquela comunidade que foi por meio do Evangelho que ele, um homem, gerou aquela comunidade para Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos assumir para as nossas famílias hoje? Esse mesmo processo de geração. Porque gerar um filho na carne, sem educar, é um ato incompleto. Botar no mundo e deixar outro criando, e desculpe aqui as vozes mais dedicadas, enquanto a senhora estiver se dedicando tanto a ocupar o lugar de mãe na vida do seu neto e da sua neta, sua anjinha e seu anjinho vão estar por aí fazendo outros. E logo, logo a senhora vai abrir a creche da vovó, colocando todos eles nas coleiras para poder andar com eles ali, ó.
Eu sei que é por amor, vó, eu sei. Mas aprende com a Super Nani, então, dizer sim e não. Se eu tenho a segurança que minha mãe vai cuidar, só vai pensar na beleza de fazer, né? Mas no compromisso de sustentar, de educar. Aí, meu filho, é um dentro, um fora e outro no pensamento. Já viu isso? É um dentro, um fora e outro no pensamento. Então nós precisamos aprender a gerar as nossas famílias para Deus. Do outro lado, quantos de nós aqui, já crescidos, estamos precisando assumir hoje um papel de pai dentro das nossas casas? Porque os nossos pais hoje precisam ser gerados para Cristo. Aquele paizão de 40 anos, que depois que completou 30 anos de casado, trocou sua mãe por 2 menininhas, achando que estava abafando e estava destruindo a família. Essa paternidade que Paulo está dizendo aqui, essa maternidade é muito mais do que gerar com o ventre, é gerar com o coração. Essa realidade de filhos que precisam assumir também a paternidade espiritual nas famílias. E aí o grande método é o evangelho e a oração. Não tem solução mágica para problema difícil. Quantos de nós estamos enfrentando dificuldades na nossa família? Lembra ontem sobre a vingança? A educação por amor é a melhor vingança contra tudo aquilo que eles estão fazendo contra as nossas famílias. Pai, meu Deus, então eu perdi tempo, agora eu estraguei tudo, padre. Dá tempo de restaurar. Calma, não está tudo perdido não. Só que a gente precisa abrir o olho de vocês para ver o tamanho do estrago. E agora a gente precisa te ensinar o caminho. Não está tudo perdido não, dá tempo. Está aqui, ó. Está dentro do exemplo que foi dado na leitura. Qual é o método que Paulo usou para gerar aquela comunidade? O método foi esse: irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo, por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine. Pai e mãe, o método de educação passa pelo testemunho de vida. O método correto é antes eu experimentar para depois apresentar para o meu filho. O método que Paulo viveu foi esse: abraçar uma doutrina para depois oferecer essa doutrina para os seus filhos. E qual é então o caminho que ele usou? O evangelho. A palavra de verdade que nós falamos na quinta-feira. É a verdade, a palavra do evangelho, que é esse caminho. E aí, para ajudar no processo de restaurar as nossas famílias, restaurar o lugar do pai, restaurar o lugar da mãe, restaurar o lugar dos filhos. Tem filho hoje que acha que é o pai em casa, e é ele que diz que hora que ele chega, que hora que ele sai. E o pai fica lá no cantinho espremido, porque tem medo do anjinho que ele criou. Só você que enxerga ele como um anjinho ainda, como uma princesa, como um príncipe, que tem reinado no seu lugar lá na sua casa. O método está explicado no Salmo. O Senhor está perto de quem o invoca. Quer salvar sua família, pai e mãe. E amanhã eu pego os filhos também. Quer salvar sua família? Chama o Senhor. Invoca o Senhor. O que significa invocar? O prefixo in significa dentro. Invocar vem de vocare, de chamado. É chamar de dentro então. É lá do coração.
Para que o Senhor te ensine a ser um bom pai, uma boa mãe? Você já comprou algum livro que te ensina como acertar como pai, como acertar como mãe? Tem muito livro aí nas prateleiras tentando ensinar, mas dá certo? As 10 palavras mágicas para bem educar o seu filho? É conversa para boi dormir, né, gente? E tem um monte de pai boi, mãe vaca e tudo dormindo atrás das palavras. Mas eu estou apresentando um método verdadeiro de restauração. Está aqui, ó, no Salmo. O nosso Salmo hoje vai mostrar. O Senhor está perto de quem invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que invoca lealmente. Pai e mãe, quantas vezes vocês invocaram, chamaram de coração o próprio Senhor para ser parceiro na educação dos seus filhos? Depois do estrago feito, aí não adianta vir não assim, ai meu Deus do céu, devia ter pensado no meu Deus do céu antes de fazer a besteira que fez. Ele está perto de quem invoca. Olha o que ele vai dizer ainda. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem. Ele escuta seus clamores e os salva. Pai e mãe, quer salvar sua família? O método é invocar o Senhor. Não tem outro jeito. Aí vai entrar professor, vai entrar escola, tudo como parceiro da educação. Mas o negócio sem o Senhor não vai caminhar não. Sem mim, nada podeis fazer. Vocês me entenderam, pai? Me entendeu, mãe? Agora eu vou te explicar um processo. Um processo de restauração. Você já acompanhou, você não viu de pertinho, já viu na televisão como que se dá um processo de restauração? De um quadro antigo, de um prédio. Vamos imaginar um quadro de um grande pintor, que há muito tempo criou um quadro original, com cores originais, com coisas definidas. Vamos imaginar um quadro que tenha pintado ali uma família, e que esse pintor foi definindo o retrato de uma família. Ao longo do tempo, o povo foi remendando essa pintura. Lembra do evangelho de ontem? Foi colocando retalho novo em algo que era antigo. Foi tentando colocar novas faces na figura dessa família. E aí chega um momento que o dono desse quadro abre os olhos e pensa: eu preciso voltar à dignidade original desse quadro. Eu preciso de um restaurador. Um profissional que trabalha restaurando, recuperando a imagem original daquele quadro. E aí ele vai lá, contrata esse profissional e pergunta quanto tempo vai demorar. E o restaurador vai dizer: vai demorar muito tempo. Semana que vem está pronto? Não, o processo é longo. E aí passam dias, meses. E aí essa pessoa volta lá e quando chega, esse restaurador está com um pincel bem pequenininho, passando devagarzinho ali. E aí essa pessoa pergunta, pega uma espátula, arranca tudo isso aí, já arranca logo tudo. E aí o restaurador diz, não, nenhuma restauração se dá por força, mas é pela ternura do amor do restaurador, que sabe que o original está ali embaixo. Ainda que tenha muitas feridas naquela imagem, o restaurador vai com amor, com paciência, com os olhos voltados para o original que está lá embaixo. Nós temos um restaurador. Esse restaurador é aquele que o Salmo mandou a gente invocar. É o Senhor que escolheu é o próprio Senhor que é o restaurador da família. Sabe por quê?
Por que é o Senhor que é restaurador da família? Porque foi o pai dele que pintou o primeiro quadro de família, quando criou o homem e a mulher. Porque foi o pai dele que criou o retrato original da família. Família unida, união de um homem, de uma mulher, com a procriação de filhos que vão crescer e vão se multiplicar. Família é isso e ponto final. E esse restaurador, quando ele é invocado, ele tem a competência de recuperar em qualquer família destruída a imagem e semelhança da família original. Só tem um grande problema. Os profissionais especializados cobram muito caro para trabalhar. Um restaurador deve cobrar muito caro para fazer um trabalho pequenininho ali com aquele quadro. E tem gente que paga mensalidades caríssimas em escolas. Naquela escola que você paga para o seu filho ir, que lá na porta tem um cara vendendo crack para ele. E que se você não estiver presente na vida dele, você não vai perceber as alterações dele quando ele chegar em casa. Porque você não tem como tirar aquele homem lá da esquina. Mas você tem como ser pai e mãe presente para não deixar que o seu filho seja desfigurado na originalidade que ele tem de ser filho de Deus. O grande problema é que esse restaurador que eu estou falando para vocês não cobra nada. E a gente tem a coragem de acreditar em restauradores que cobram tão caro e que tem cada vez mais estragado as nossas famílias. Eu queria convidar você a aceitar o trabalho desse restaurador hoje. Você entendeu os buracos que estão sendo feitos nas nossas famílias? Então, se você precisa do trabalho desse restaurador, é importante que você comece a chamar por ele. Que daí de dentro do seu coração você comece a invocar. Porque não tem ninguém que possa vir dizer, segue a mim, o meu exemplo, que vai dar certo. Mas tem quem possa acreditar na mão desse restaurador. Feche os seus olhos um instante. Que figuras da sua família precisam ser restauradas? Que relacionamentos precisam ser retomados? Na sua vida de pai, no seu papel de pai, no seu papel de mãe, no seu de filho. Que imagens precisam ser restauradas? Queria convidar você a ficar de pé. Alertar você, exortar, como a leitura disse, admoestar. É linda admoestar, né? Para dizer, toma vergonha na cara. Aí Paulo usa admoestar, né? Eu gosto de toma vergonha na cara, que a pessoa entende. Se eu falar admoestar, repreender, pode ser que a pessoa não entenda, mas vergonha na cara, todo mundo entende. Gente, se nós não tomar vergonha na cara, o mundo vai tomar as nossas famílias. O mundo vai tomar os nossos filhos. Se a gente não recuperar o nosso lugar, vai vir uma super de fora e vai levar os nossos filhos. E é tão barato submeter as nossas famílias ao trabalho do melhor restaurador, Jesus Cristo. Peça comigo assim, nessa tarde, Senhor. Restaura a minha família. Restaura a minha família. Nessa tarde, Senhor. Nessa tarde, Senhor. Realiza sinais. Realiza sinais. Prodígios. Prodígios. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha família, Senhor. Restaura os meus filhos, Senhor. Restaura os meus filhos, Senhor. E nós que somos filhos podemos dizer, restaura os nossos pais. Restaura os nossos pais. Restaura a nossa família por inteiro, Senhor. Restaura a nossa família por inteiro, Senhor. Ainda que eu tenha que esperar muito tempo,
Ainda que eu tenha que esperar muito tempo, mas na certeza mas na certeza de que a minha família está na mão do melhor restaurador, do melhor restaurador, o Senhor. o Senhor. Feche os seus olhos e transforma tudo isso agora em oração. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura juntos. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito. Escuta bem. Você está deixando a sua família sobre os cuidados do melhor restaurador. Não dá para você rezar assim. Você tem que levantar os seus braços. Você tem que convencer esse restaurador de que a sua família precisa. Mostra para ele aonde é que a sua família precisa ser restaurada. É aqui no meu casamento, Senhor, que eu não converso mais com meu esposo, com a minha esposa. É no trauma que eu causei nos meus filhos, é na minha ausência, Senhor. Vai dizendo para ele. Abre a sua boca agora. Tenha coragem de dizer. Vai ser lindo o processo de restauração se você tiver coragem de entregar. Fala: Senhor, eu não sei mais o que eu faço com os meus filhos adolescentes. Eu não tenho mais paciência, Senhor. Entrega agora, abre a sua boca, Pai. Você é insubstituível. No momento dessa oração, reza como um pai, como uma mãe. Estende os seus braços agora e faz essa oração. Restaura, Senhor. Restaura de uma vez por todas aquilo que a bebida estragou, aquilo que o adultério estragou, aquilo que a droga tem estragado, Senhor, aquilo que a pornografia tem estragado, Senhor. Restaura o meu filho, a minha filha. Resgata o meu casamento, Senhor. Reza com a força de quem acredita na competência desse restaurador e cantemos juntos essa oração de braços estendidos, como quem acredita no restaurador. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor, com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o seu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Peçamos a restauração sobre os nossos filhos agora. Peçamos agora paz. Vamos abrir a nossa boca, Pai. Pai, mãe. Restaura os nossos filhos, Senhor. Canta, pai e mãe. Restaura os nossos filhos, Senhor. De dentro invoca com amor. Restaura os nossos filhos, Senhor. Tem coragem, pai e mãe. Restaura os nossos filhos, Senhor. Mais uma vez, restaura nossos filhos, cante. Restaura os nossos filhos, Senhor. Cante com fé, restaura nossos filhos. Restaura os nossos filhos, Senhor. Restaura, Senhor.
Reza mais alto, Pai. Reza com força, como um guerreiro que defende a própria casa, como um pai que assume a defesa dos filhos. O mundo não vai roubar os nossos filhos. A droga, a prostituição não tem direito sobre os nossos filhos. Que pela força da palavra do Senhor seja quebrado agora todo julgo, todo medo, todos os filhos que estão debaixo da proteção do mal. Restaura, Senhor. Ergue o seu braço e cante mais uma vez. Restaura nossos filhos. Clame, pai. Clame, mãe. Restaura. Restaura nossos filhos. Restaura nossos filhos, Senhor. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios sobre eles. Sobre eles. Derrama o seu espírito. Com sinais e prodígios sobre eles. Derrama o seu espírito. Onde estão os casais? Marido e mulher. Agora os maridos vão impor a mão sobre as mulheres agora. E nós vamos cantar restaura a minha esposa, Senhor. E você vai rezar pela restauração do coração dessa mulher, para a restauração da baixa estima que ela traz. Por isso que ela tem se acovardado na evangelização e no cuidado dos filhos. E nós vamos cantar agora: restaura minha esposa, Senhor. Restaura minha esposa, Seria la balandoria, la balaria, loria, la mandaloria, loria. Seria la balaria, laria, laria, loria, la maria, laria, laria, loria, laria, loria, laria, 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 loria, la mandalaria. Seria la balaria, loria, la balaria, laria, loria, la balaria, loria, la balaria, laria, loria, la balaria. Força, homens! restaura minha esposa, Senhor. Mais uma vez, restaura minha esposa, cante. Restaura minha esposa, Senhor. Oh, restaura minha esposa, Senhor. Você que está em casa, cante, restaura. Restaura minha esposa, Senhor. Restaura minha esposa, Senhor. Com sinais e prodígios sobre ela, derrama o seu espírito. Com sinais e prodígios sobre ela, derrama o seu espírito. Agora inverte. Agora, esposa, você vai rezar sobre o seu esposo. E eu sei que tem muita esposa que o marido não está aqui, mas você vai rezar por ele mesmo assim. E porque vocês são uma só carne, essa oração vai chegar até ele. Põe a mão sobre o seu coração se você é esposa e ele não está aqui. E pela força do amor, de dentro para fora, essa oração vai alcançar ele. Cantemos agora. Restaura meu esposo, Senhor. Força, mulheres! Restaura meu esposo, Senhor. Restaura meu esposo, Senhor. Restaura meu esposo, Senhor. Mais uma vez, restaura. Restaura
Nós vamos dar as mãos uns para os outros. E nós vamos cantar pedindo essa graça sobre todas as famílias. Sobre a família de cada uma daquelas pessoas que nos acompanham de casa e que estão desesperados porque não enxergam solução para a sua família. Aperta a mão dessa pessoa que está do seu lado. E a televisão mostra esse batalhão de intercessores. Mostra esse povo de braço erguido, rezando pela salvação das famílias. Cantemos agora: restaura, Senhor, a nossa família. Cantemos juntos. Restaura a nossa casa, Senhor. Força e coragem. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura, restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura as famílias, Senhor. Restaura as famílias, Senhor. Restaura as famílias. Deus quer ouvir você cantando. Restaura as famílias. Restaura. Reze e terceira pelas famílias. Força. Mais uma vez, Deus está ouvindo o seu clamor. Restaura. Sim, as famílias do nosso país. Restaura, Senhor. Os nossos parentes. Restaura as famílias. Cante. Os nossos amigos, Senhor. Restaura as famílias dos nossos amigos. Com sinais, erga o seu braço e prodígios. Com sinais e prodígios, sobre elas derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios, sobre elas derrama o seu Espírito. Restaura, Senhor, a nossa casa, nossa família, os casamentos, Senhor, restaura. Restaura os matrimônios, Senhor. Relacionamentos entre os filhos e pais. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre nós. Sobre as nossas casas, nossas famílias. Eu na confissão da minha fragilidade de homem, mas eu assumo o lugar desse apóstolo da evangelização para interceder agora por cada uma dessas famílias, pedindo uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre esse pai, sobre essa mãe, sobre esses filhos. E eu estou pedindo a realização de milagres, de sinais, de prodígios na vida desse homem que já está desesperado, dessa mulher, dessa família desestruturada, Senhor. Eu estou clamando como Paulo clamou pelaquela comunidade. Restaura essas famílias, Senhor. Ensina esse homem a ser pai, essa mulher a ser mãe. Ensina a todos nós como sermos filhos. Batiza-nos com o teu Espírito Santo e realiza os sinais e os prodígios que vão defender as nossas famílias, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça. Pegue o seu braço, solte a sua voz.
radionovaplay.com. Assine já!